A escalação do Diniz, ela surpreendeu de alguma forma a postura do time em campo, que foi muito ruim, a gente sabe. Mas assim, vocês acham que houve ali algum erro de escalação do treinador ou as escolhas que ele fez faziam sentido dado o contexto do jogo? O Emerson, eu acho que fazia um sentido. A gente falou, né, sobre a possibilidade do Bolassi ser mantido no time titular, porque o Cruzeiro ainda não tem, por exemplo, o Caio Jorge, não tinha o Gabigol, né, que estava passando aí o Cruzeiro tem um cronograma de controle de carga com o Gabriel. E aí ficava a expectativa para ver quem iria ocupar a vaga do Matheus Pereira. Acabou o Eduardo ficando ali na função do Pereira e o Marquinhos coincidentemente ocupou ali a posição que era do Eduardo, né, nos jogos titular, seu jogador ali mais pelo lado direito. O problema para mim, ele está longe de passar pela escalação. Ele me passa muito pela postura. Agora, as mexidas do Fernando Diniz me incomodaram. Eu acho que o jogo de ontem, por exemplo, ao contrário do duelo contra a Tombense, mesmo que o Atlético fosse um time melhor, o Tombense não deu tanto espaço para o Cruzeiro, justamente por ser um time que jogava de uma maneira mais retraída, num bloco mais baixo. O Atlético não, como o Atlético tentava sair mais para o jogo, tentava ter a bola quando conseguia recuperar, né, não se desfazia da bola de uma forma muito rápida, eles deixavam espaços, e esses espaços eles não foram aproveitados pelo Cruzeiro. Foi um Cruzeiro muito desajustado, um Cruzeiro que eu até pontuei aqui, né, pós-jogo contra o Tombense, que entendia o contexto do cansaço, da viagem e do bloco baixo do Tombense, mas que o Cruzeiro poderia ter aplicado mais volume de jogo, ter posse de bola e transformar isso em volume de jogo, que é finalização, uma jogada que você envolva o adversário. Mas naquele jogo ali a gente ainda relevou justamente por todos esses fatores, né? Só que no confronto de ontem, o Cruzeiro teve pouquíssimo volume de jogo, quase nada. O Cruzeiro não finalizou no gol do Atlético e é muito pouco. É um toque de bola um pouco proveitoso. Então, acho que assim, vai muito, talvez, da orientação do treinador. Acho que falta um pouquinho o Fernando Diniz entender o que está acontecendo e corrigir, porque essa ausência de volume de jogo, ela não é de agora. Mesmo no ano passado, nos jogos que o Cruzeiro venceu com o Fernando Diniz, salvo exceção um confronto contra o Criciúma, o Cruzeiro teve pouco volume de jogo. Só a gente vê que as vitórias do Fernando Diniz foram todas por 1-0, só contra o Criciúma ele vence por 2-1. Então é um time que produz pouco. E acho que isso é um ponto de alerta, porque se a gente olha para o time de agora, é um time mais qualificado, contratou peças que podem fazer você mudar esse panorama. E, a princípio, o Fernando Diniz tem enfrentado dificuldade. De novo, eu pontuei que enxerguei evolução e até citei isso, né? O Cruzeiro pouco produziu contra o São Paulo, e teve algumas oportunidades contra o Atlético Mineiro, teve algumas oportunidades contra o Tombense, e contra o Atlético o Cruzeiro volta a não produzir nada ofensivamente. Então, o trabalho do Diniz, em alguns momentos, ele parece que ele dá um passo para frente para dar 3 para trás. E aí, isso é preocupante. Acho que o Fernando Diniz ele precisa de o quanto antes entender essa situação, porque o Cruzeiro fez investimentos, e ele entra pressionado, a gente já falou disso. Ele vem pressionado pela coletiva que ele dá no final do ano, pelas peças que chegaram no Cruzeiro, assim, nesse início de trabalho, ele não tem mostrado que conseguiu mudar. A gente viu uma evolução de novo em alguns jogos ali, mas parece que já contra o Atlético, que foi um adversário um pouquinho mais qualificado, o Cruzeiro já dá um sinal de regressão. Então fica aí a curiosidade para ver o que o Diniz vai fazer e principalmente qual vai ser a postura do Cruzeiro diante do Betim no próximo sábado. Falando da escalação em si do Cruzeiro, eu também não vi nenhum problema inicialmente, até pontuei lá no dia de jogo KTO que consegui entender, por exemplo, o Marquinhos iniciar a partida, justamente porque o Atlético tinha um lateral esquerdo muito ofensivo, que é o Yuri, né? Ele foi até vice-líder em assistências na Série C no ano passado, é um jogador que tem uma veia ofensiva, mas que naturalmente poderia ceder alguns espaços. E o Marquinhos, sendo um ponta, com a velocidade que ele tem, poderia ajudar o Cruzeiro nesse sentido, né? Só que até como o Pedro disse, o Atlético, que deu espaços o jogo todo, acabou não sofrendo
com o Cruzeiro, porque foi um Cruzeiro incompetente, com a bola no pé também, sem ela. O primeiro tempo foi de um completo domínio do Atlético, né, do início ao fim, e é impressionante como é fácil tornar o Cruzeiro vulnerável, né? Não teve nada de mirabolante feito pelo Roger. Ele estruturou bem a sua equipe, buscando encaixar a pressão na saída de bola do Cruzeiro, e isso já bastou para que o time do Fernando Diniz viesse a ter inúmeras dificuldades, né? E por várias vezes buscando ligações diretas, sem propósito algum. Por pouco o Cruzeiro não sai atrás do marcador ainda no primeiro tempo, né? Vale lembrar daquela bola que o Fabrício Bruno, meio que no susto, mas bem posicionado, acabou tirando em cima da linha, depois de uma ótima jogada pelo lado esquerdo, onde o Cruzeiro sofreu demais, né? Com o Yuri, com o Matheus Gonçalves, com o David Braga também se achegando por ali. Teve uma boa defesa do Cássio, e o Cruzeiro não conseguiu agredir o Atlético, né? Até que depois dos 30 minutos, quando o Atlético cansou, claramente se desgastou, o Cruzeiro começa a chegar, mesmo assim, em chutes fora da área, né? Tendo muita dificuldade para entrar na área do Atlético. O Willian e Marlon, mais uma vez, muito abaixo, os dois tiveram espaço para atacar, mas o Marlon não conseguindo fazer bons cruzamentos. O Willian, mais uma vez, me assustando, acho que a gente vai até falar muito sobre ele por aqui. O Willian tá tão mal que ele leva a gente a pensar que talvez esteja acontecendo algo a nível pessoal, extracampo, não sei, porque realmente tá assustador ver o nível do Willian, o que ele fez no primeiro tempo, assim, em termos de erros de domínio, de ocupação de espaço, querendo mais se livrar da bola do que propriamente cruzar, assusta muito porque a gente sabe que é um cara que tem alguma qualidade, né? Aliás, que tem muita qualidade, tanto que foi eleito o melhor lateral direito do último Campeonato Brasileiro. E aí, no segundo tempo, acho que o Cruzeiro volta mais ou menos com a mesma postura. O Diniz fala até de controle de jogo do Cruzeiro, algo que não ocorreu em momento algum. Ele disse isso na coletiva, né, que o Cruzeiro voltou controlando as ações. E aí o Atlético acaba fazendo gol em uma infelicidade do Fabrício Bruno, né? Até acho que a bola não entraria sem tocar nele, então não tem como não falar do Fabrício Bruno, mas a falha majoritária é do Cássio, né? O Cássio não poderia ter saído da forma que saiu, até lembrando um pouco a trágica final da Copa Sul-Americana. E aí, depois disso, o Cruzeiro teve um longo tempo pela frente, porque o Atlético fez o gol com 24, 25 minutos do segundo tempo, e mesmo assim o Cruzeiro foi incapaz de agredir, né? Já estava sendo incapaz durante boa parte da partida, e aí vira uma completa bagunça. A gente viu na reta final Fabrício Bruno armando o jogo, João Marcelo armando o jogo, teve aquele passe errado do João Marcelo na proximidade da área, o que é um reflexo da bagunça que se tornou o Cruzeiro, né? Então, diante de tudo que ocorreu, da forma que a derrota aconteceu, o torcedor tem total direito de ficar impaciente, até porque o trabalho do Fernando Diniz não começou em 2025, ele começou em setembro de 2024. E o torcedor não vai ponderar que é início de temporada, que é Campeonato Mineiro, que é segunda rodada de estadual. Não. E aí é por conta do Diniz. A culpa é do Diniz. Eu nem coloco isso, por exemplo, naquela ótica de jejum de título estadual. É claro que o Cruzeiro tem uma responsabilidade de quebrar esse jejum. Mas quem está puxando essa pressão é o próprio Fernando Diniz, com um trabalho ruim que ele faz, com a clara baixa ideia, né? Baixas ideias de repertório do que fazer, até mesmo de manejo, né? Com esse elenco. E é isso, cada derrota do Cruzeiro no Campeonato Mineiro vai ser um caos para o Fernando Diniz, a ver como ele vai lidar com isso, como os próprios jogadores também vão lidar. Mas ontem foi um jogo muito, mas muito frustrante, onde o maior responsável, inegavelmente, é o Fernando Diniz. A escalação inicial, Caramujo, quando fizemos aquele trabalho aqui de escalação, eu não escalei nem o Bolassi, nem o Fabrício Bruno e nem o Marquinhos, mas assim como o Caio falou e o Pedro também, eu super compreendo a escalação desses atletas, né? Tanto o Marquinhos em relação ali, né, para dificultar as ações ofensivas pelo lado direito do Atlético, o Fabrício Bruno para dar uma sequência do zagueiro titular e o Bolassi, que é a melhor opção naquela função, já nas ausências de Gabigol, que é o Jorge Dineno. Eu só não o colocaria por questão mesmo de
descanso do atleta que tem aí, né, corrido bastante nas últimas partidas e daria ali uma sequência para o Lautaro. Então, assim, não me surpreendeu pelo lado negativo, não, e compreendi essas ações aí, mudanças do Fernando Diniz, que manteve o Cruzeiro ali com 7, né, tido como titulares nesse primeiro momento, ou seja, o Cruzeiro foi com uma equipe extremamente forte e competitiva para o jogo contra o Atlético. Eu fico muito tranquilo para poder falar do Fernando Diniz, o Caramujo, porque já falei aqui, inclusive quem me acompanha há bastante tempo também sabe que quando era cogitada a demissão do Fernando Seabra, pela falta de opções, inclusive, no mercado, quando era cogitado o Fernando Diniz, eu falava que o Fernando Diniz, na minha análise, na minha opinião, não seria um bom treinador para o Cruzeiro. E eu falei isso aqui na semana passada e volto a repetir. Fernando Diniz, na minha opinião, é um treinador sem repertório tático, cara. Falei até aqui, inclusive, que parece que ele tenta replicar aqui no Cruzeiro exatamente o que deu certo no Fluminense, em um perfil diferente, e nem no próprio Fluminense em 2024 ele tentando replicar deu certo. E parece que ele não tem esse repertório tático, né? A questão do Willian, cara. Aí eu, Caio, Pedro, Caramujo, vocês que estão aqui, que não estamos no dia a dia, né? Muitos de nós, aqui não vou dizer todos, mas talvez não tenha licença para ser treinador. Não temos a capacidade de ser treinador, mas era nítido que o lado esquerdo defensivo, ou o lado direito, né, do Cruzeiro, melhor dizendo, e o lado ofensivo, sim, o esquerdo do Atlético, estava trazendo um problema muito grande. Primeiro, o Willian, ofensivamente, ele não conseguia atacar. E com isso ele gerava um buraco muito grande ali ao ponto do Matheus Henrique sair da sua função e ficar sobrecarregado na questão defensiva. Ou seja, o Cruzeiro perdia 2 vezes. Primeiro, questão ofensiva e defensiva com o Willian, e tirava o Matheus Henrique, no caso, sobrecarregando ele defensivamente, o cara que é o ponto de partida ou a válvula de escape desse meio de campo. Então o Matheus Henrique ele não conseguia fazer o que tem de melhor, porque ele tinha que ficar cobrindo o Willian, e o Cruzeiro perdeu aquele lado direito ali defensivo, assim, mas de uma maneira que você fala assim, meu Deus, como que o Fernando Diniz não consegue corrigir isso? E era para corrigir no intervalo o Fagner, porque o Fagner já entregaria ao Cruzeiro a questão defensiva, porque isso na sua história já mostrou que era um jogador mais capacitado na marcação, e talvez com isso o Fagner faria com que o Matheus Henrique pudesse desempenhar melhor a sua função, justamente tentando levar esse Cruzeiro, né, para o ataque, que ele tem essa capacidade, ainda mais numa má partida do Eduardo, no qual ele troca e traz o Christian. Aí tem a questão da falta de repertório e a dificuldade de mudar no momento certo, a demora de mudar, e quando muda ele faz aquilo, né? Tira o Dudu e põe o Lucas Silva. Aí é loucura, né? Como já diria o outro. Porque o Cruzeiro que tá buscando a vitória, você tira um Dudu para colocar o Lucas Silva, cara, eu não consegui entender. E os times do Fernando Diniz, e falam propriamente do Cruzeiro, todas as vezes que ele precisa mudar, seja o Cruzeiro vencendo ou perdendo, o Cruzeiro evolui, o Cruzeiro piora. E ontem foi mais uma prova disso. Ontem, a única evolução, para dizer aquilo que você disse na primeira pergunta, que eu lembrei agora, ô Caramujo, foi pela primeira vez em 17 jogos do Fernando Diniz à frente do Cruzeiro, ele reconheceu que o Cruzeiro jogou mal. Porque é uma dificuldade de reconhecer que o Cruzeiro jogou mal também, pelo menos isso ele reconheceu, mesmo usando os argumentos errôneos, na minha opinião, né? É aquele reconhecer não reconhecendo, né? Porque para partir de um pressuposto para evoluir, você precisa reconhecer que precisa ter evolução. E o Fernando Diniz tem muita dificuldade. Isso não é no Cruzeiro, não, é na sua carreira. Então, é uma perspectiva muito ruim. Eu fico desanimado vendo que o Cruzeiro desempenhou ontem contra um Atlético, sim, que é um time de Série B, mas até falei, né? O Cruzeiro também vai ser um Cruzeiro diferente dos últimos anos aí que o Atlético enfrentou. Não foi o caso. Falta de repertório, morreu com uma mudança ainda no banco de reservas. Na hora das mudanças, além da demora, quando muda, muda errado. Então é esse Fernando Diniz aí que temos no Cruzeiro em 2025, viu, Caramujo?